ler, e esse aqui é mais um, a Bíblia de capa a capa. Nós estamos aí com esse projeto de ler a Bíblia, né, de capa a capa. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou fazendo essa apresentação porque a gente não sabe quem vai assistir depois, né? Mas eu quero dizer que você é bem-vindo e que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa falar com você, ok? Hoje nós vamos estar falando do livro de Gênesis, do capítulo 6 até o 10. O nosso brother Cláudio aí está providenciando o primeiro vídeo para que a gente possa estar avançando, né, e enviando para vocês, para quem chegar depois também, não ficar perdido, né? Poder estar vendo o que já foi falado, como que já foi falado, né? E a gente vai alinhando e colocando as coisas aí nos seus devidos lugares. Tá bom? O volume tá bom aí, Cláudio, pessoal, tá tranquilo, tá ouvindo bem? Dá um feedback aí, porque eu tô de Maria de primeira viagem. Aê, maravilha! Só para saber como que tá. Obrigado, gente. Vocês são topzera demais. Aí, o Túlio, eu sugiro que escute com os headsets, para não incomodar, né, o pessoal, porque vocês aí nos Estados Unidos também, que tem pessoas que moram junto, né, que estão dormindo. Que Deus abençoe vocês grandemente aí, tá bom? Um beijo para todos. Bom, nós estávamos falando a respeito do Gênesis, ó, minha esposa maravilhosa. Nós estávamos falando, né, sobre o Gênesis e nós fizemos um resumo, né, e fomos comentando. Mesma coisa faremos aqui do 6 em diante, né? Aqui já começa a contar como a parte da corrupção humana, né? Começa o ser humano se corromper, e aí começa a gerar uma maior confusão, e aí vai culminar, né, em Deus tendo que tomar algumas atitudes para recomeçar a história mais uma vez, né? Mas Deus, ele nunca é pego de surpresa. Então, isso deixa a gente muito feliz também, porque a gente sabe que a gente serve a um Deus que não pode ser surpreendido. É um Deus que ele está sempre pronto, ele está sempre apto. Ele nunca é pego de surpresa, né? Então, nessa parte aqui da corrupção da humanidade, a gente muitas vezes encontra situações onde as pessoas nos questionam, né? Então, logo de cara, esse versículo, ele já começa com um questionamento, né? Ele já começa com um questionamento. Porque se você for ver, está escrito bem assim, ó. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Aí, aqui, ó, já começou aqui, ó, que lhes nasceram filhas. Ok, aqui, e lhes nasceram filhas formosas. Então, os filhos de Deus tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então, olha o que acontece aqui. Já começa uma confusão aqui. Por quê? Porque quando o gênero humano ele começa a se corromper, os filhos de Deus... Aqui fica uma confusão. Por quê? Porque tem uma corrente teológica que vão falar que esses filhos de Deus são os filhos de Sete. E tem uma outra corrente teológica que vai dizer que esses filhos de Deus aqui são anjos. São anjos, né? Então, dependendo da corrente teológica que você for abordar, você vai ver você vai ter alguns esclarecimentos, né? Então, ó, eu vou citar para você
aqui essa parte que são os que eu considero que são anjos que caíram da sua posição, né? Eu vou pedir para o Cláudio mostrar aí para mim, por gentileza, alguns textos, né? Eu vou pedir para ele mostrar para mim alguns textos aqui, que está lá no próprio 6 mesmo, que eu mandei para você. Tem como fazer isso já, Cláudio? Ou tá queima-roupa demais? Sim. Isso, coloca ele aí para mim. Peraí, ok. Vamos lá. E aí a gente tem alguns textos aqui que a gente vai estar citando, né? Podemos? Pode. Qual que é? Então, ó, nós temos, por exemplo, 2 Pedro 2, 4 e 5. Esse texto de 2 Pedro 2, 4 e 5, ele vai estar citando, né, estes que caíram. Ele vai estar citando esses que caíram. Ok? Segunda Alguma Pedro. coisa eu acho que está errado, que eu não estou conseguindo perceber você, Claudinho. Segunda Dá um alô aí Pedro. para mim, se você está aí, ok? Está em stand-by aí para Estou nós. aqui, o microfone estava fechado. É segunda Pedro Ok. 2. Alguém colocou aqui para mim mesmo, microfone fechado. Segunda Pedro 2. 2, O quê? 4 e 5. Aí. Isso. Olha aí o texto que fala assim. E não, olha aí, ó, porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé. Tá vendo? Ó? A oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E aí é onde nós vamos entrar daqui a pouco, falando do Noé. Né? Então, olha o que acontece. Esses anjos caídos, põe Jó 1, 6. Jó, capítulo 1, verso 6. Também vai citar esses camaradas, né? Jó, capítulo 1 e o verso 6. Isso. Tá vendo? Olha aí, ó. Tá vendo? Ó? E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, se você vê essa parte, você está vendo que ele tem acesso ao Éden, mas ele também ia de xereta lá. Ele ia de bicão lá, porque ele não foi convidado. A reunião era angelical e ele acabava chegando lá. E aí foi aonde Deus fala, né, com o próprio fala do próprio Jó, né? E tem também em 1 Crônicas 26. 1 Crônicas 26, que vai estar falando também dessa situação aí. 1 Crônicas, capítulo 20, e o verso é o 6. Obrigado, Cláudio. Tá top, cara. Muito mais fácil para mim. E houve ainda outra guerra. Cadê? E houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura que tinha 24 dedos, sendo 6 em cada mão e 6 em cada pé, e que também era filho do gigante. Então, você vai perceber que, por causa dessa coligação híbrida aí, né, você vai começar a perceber por que eu pedi esse texto. Porque lembra que fala que ele tem 6 dedos? E você lembra que os anjos lá, né, o super querubim, ele era um daqueles que assistia diante de Deus. Então, era 2 asas para tampar o olho, 2 asas para tampar o pé e 2 voava. São 6. Né? Olha aí, ó, ele também tem 6. 6 na mão, em cada mão, 6 em cada pé. Né? E aí a gente vê, vai acompanhando isso. E põe também, para finalizar essa parte, Judas 1, 6 e 7. Judas 1, 6 e 7. Antes de Apocalipse, aqui do lado direito. Isso. 6 e 7. Olha lá, o 6.
Olha lá o 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Olha o 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postos por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, esses anjos, além de eles serem caídos, ainda eles foram se envolver com humanos. Mas tudo isso aqui, você vai ver que está conectado à Torre de Babel. Por quê? Porque eles queriam colocar... Espera aí que eu já te dou a palavra, Neto, só um instantinho. Eles queriam colocar os seres humanos acima de Deus, como era o plano de Lúcifer, né, de Satanás, quando ele em Ezequiel é expulso, que queria pôr o trono dele acima. Manda lá, Neto. Ô, pastor, só rapidinho aí, para adicionar, eu creio que tem um outro texto também que vem justamente a falar o que você está falando, que é 2 Pedro 2, 4 e 5, né? Que ele menciona que anjos que pecaram e que foram lançados no abismo, né? Logo antes de mencionar o dilúvio, né? Então, se você Sim, puder compartilhar também, é interessante e vem aí com o mesmo raciocínio. maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, quando ele fala assim que eles se relacionaram com as... Olha lá, no 2. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram, né? Então disse o Senhor, agora é o 3, ó. Então disse o Senhor, não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então você vai ver que tudo aquilo que nós lemos da genealogia no capítulo 5, que ele vai falando, você vai ver que, por exemplo, no capítulo 5, verso 5 do Gênesis, você que está aí pode abrir sua Bíblia, você vai ver que é 930 anos, 912 anos, 910, 905, você vai vendo que começa a cair. A partir do verso 23 do capítulo 5, você começa a ver 365 anos, né? Aí no Matusalém, no 27, vai subir para 969, só que aí depois começa a cair. E agora Deus estipula 120, ok? Então, veja, o 4, ele vai falar assim, e havia naqueles dias gigantes na terra. Por isso que nós lemos esses textos antes, né? Havia gigantes na terra e outros nasceram também, quando os filhos de Deus se casaram com a filha dos homens e dela geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama, né? Daqui a pouco nós vamos falar de no Gênesis, quando chegar no capítulo 10, que é um dos principais que gera toda essa confusão, né? Que é o tal do Nimrod. Mas a gente vai chegar lá. Aí o verso 6, né, entra uma coisa que a gente é muito questionado. Então, eu quero falar sobre isso para que você possa ter tranquilidade quando alguém virar para você te questionando, né? O verso 5 fala assim, e viu, capítulo 6, verso 5. Está escrito assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má continuamente. Agora, olha o verso 6, E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Aí, aqui, eu não sei você, mas eu já escutei um monte de vezes pessoas falando assim, mas Deus se arrependeu de ter feito o homem, né? Tá vendo? Deus se arrepende, né? E aí, cada um, dependendo de qual for a situação, se for uma situação religiosa, a pessoa vai falar que teu Deus é inseguro. Se for uma pessoa que é ateu, vai falar que seu Deus não sabe o que faz, né? Então, eu queria deixar para você uma informação. Lembra que eu comecei dizendo que Deus não era pego de surpresa? Então,
Deus ele não pode ser pego de surpresa. E por não poder ser pego de surpresa, Deus ele já tinha um protocolo inteiro. Lembra lá no nosso encontro da semana passada, que eu falei sobre as árvores, que se o homem comesse da árvore da vida, o protocolo era encerrado ali mesmo? Então, se o homem comesse a árvore da vida, o protocolo encerrava ali. A árvore do conhecimento do mal ia ser queimada e lançada no fogo, ele e todos os que caíram. Só que o que aconteceu? Quando o homem come da árvore do conhecimento do mal, né? Mas, Ale, não era do bem e do mal? Bem-vindo aí, Lelê. Quando o homem come do conhecimento do mal, porque não tinha bem. O bem encontrava com ele toda virada de tarde para conversar com ele. Então, aquela árvore só tinha conhecimento do mal. Não tinha bem naquela árvore. Então, o que acontece? Por que diz, então, esse texto do verso 6 que o Senhor se arrependeu? O Senhor ele se arrependeu porque o projeto era para que o homem comesse da árvore da vida e vivesse. E ali Deus já julgaria Satanás e já lançaria ele no inferno. Então, Deus dá essa nova chance. E essa nova chance agora, ela cai aqui sobre o pessoal do Noé. Ela vai cair sobre esse pessoal do Noé. Só que, sim, Deus, ele tem controle de tudo que acontece. Então, por que Deus se arrependeu, né? Como diz aqui, ó, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Por quê? Porque devido à obstinação do coração desse homem, agora vai ser necessário Deus levar o plano até o final. Entende? Deus ele vai dar várias oportunidades. E esse dilúvio também foi uma oportunidade que Deus deu para o homem se arrumar. Mas o homem não quis se arrumar. Então agora Deus se arrepende que o homem não escolheu o caminho certo. E agora tem que fazer o caminho mais longo. Do mesmo jeito que vai ser mais para frente, quando o povo tem que atravessar o deserto em 40 dias e eles levam 40 anos. Então, você vê que doideira? Então, é disso que eu estou falando. Porque quando o homem faz a escolha errada, ele tem que voltar para o fim da fila. E Deus fica chateado com esse homem. Por quê? Porque ele fala assim, puxa vida, eu preparei tanta coisa maravilhosa para você, só que agora vai ter que ficar esperando porque você foi para o fim da fila. Né? E o 7 diz assim, então disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, e desde o homem até o animal, ao réptil e à ave dos céus, porque me arrependo de ter feito. Porque você vai notar que se Deus não bota esse final aqui, toda a terra ia ser destruída por causa do homem. É só você ver os nossos dias. Se 2 países que existem nesse globo apertar um botão, já foi, né? Vai ser terrível a situação. No Gênesis, capítulo 1, verso 29 e 30, não precisa pôr, tá, Cláudio? Você vai ver como que Deus fez essa terra para esse homem, né? Então, depois, se você quiser dar uma olhada. E aí, o verso 9 fala assim, Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Então, ainda tinha alguém lá que era firme, alguém que estava disposto. E aí, olha o que acontece. Deus encontra no Noé, né, a fidelidade. Ele fala assim, então vamos arrumar tudo de novo via Noé. E aí ele fala assim, ó, e estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo. Noé era um homem justo. Tá vendo? Ó? E perfeito em suas gerações. Então, ó, Noé andava com o Deus. E aí a gente tem o versículo 29 do capítulo 5, que fala assim, ó, ao qual chamou Noé, dizendo, este nos consolará acerca das obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor Deus amaldiçoou. No capítulo 5, verso 29. Tá vendo? E aqui, ó, no capítulo 6, 29, aqui, ó, e Deus está dando um testemunho dele, ó, Noé andava com Deus. Né? E o 10 diz assim, e o Noé, ele gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Né? A terra estava corrompida diante da face de Deus e se encheu de violência.
Aí olha o 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido ao seu caminho e sobre a terra. Então, ó, todo mundo começou a enlouquecer na terra. Por quê? Porque cada um começou a fazer aquilo que achava que era melhor para si. E aí começaram a adorar a natureza e vai descambando tudo. Vai descambando tudo. Aí no verso número 13 do capítulo 6, Deus anuncia o dilúvio para o Noé. Aí ele fala assim, ó, então disse Deus para o Noé. Então Deus chama Noé para uma conversa. E olha o que acontece. Ele fala assim, ó, Noé, o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei como a terra. E aí você vai ver que Deus, ele começa aqui um projeto, né, com o Noé. Ele manda ele fazer uma arca. E aí eu queria registrar o verso 15, que ele fala da madeira e das medidas, né? Algumas Bíblias vão estar só em côvados, então eu fiz uma transformação simples aqui, depois para você anotar, e se você quiser depois fazer isso aí, o Neto, talvez como construtor, possa até me ajudar dando uma opinião aí, ó. São 300 côvados de comprimento, 300 côvados. Isso dá 135 metros. A largura é de 50 côvados, que dá uma largura de 23 metros. E a altura é de 30 côvados, dando 13 metros e meio. Aí, Neto, eu não sei quantos metros quadrados tinha essa arca aí, se você puder dar essa força, porque eu não manjo, ok? E aí ele fala, né? Ele fala das estruturas, né? Ele fala das estruturas, né? Dos andares do próximo, né? Ó, fará com uma janela de um côvado na parte de cima da arca e porá do seu lado. E fará o primeiro, o segundo e terceiro. Tá vendo? Ó, pavimento. Porque eis que traga um dilúvio das águas sobre a terra para fazer que toda a carne, que é espírito, há e vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra morrerá. Então, ó, veja, tudo o que há na terra morrerá. Certo? Tranquilo? Então, ó, Deus está falando aqui, tudo que, ó, como que ele vai fazer? De tudo que vive, ó, ele, no 19 ele vai falar ó, dos bois, tá vendo? Para ele de pegar de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie fará entrar na arca para conservar vivos. Noé pregou 120 anos. 120 anos e ninguém quis. Deus teve que distribuir os bilhetes para os bichos. Ele distribui o bilhete para os bichos. E aí, ó, no verso 21, Deus manda ele pegar fauna, flora e sementes. Porque olha o verso 21, ó. E levará contigo toda a comida que se come e se ajunta para ti, para que seja mantimento para ti e para eles. Então, veja, ele está levando tudo. Por quê? Porque ele vai ter que refazer, ele vai ter que replantar, ele vai ter que, né, refazer tudo de novo. E também uma outra forma, né, meio estranho até te falar isso, mas os bichos estão comendo, e se estão comendo, vai soltar, né? E isso quando for no momento oportuno que os bichos forem libertados lá do negócio, da arca, eles vão ajudar também a semear isso na terra, né? Mas Noé é o responsável principal. E aí, ó, no 22, o Noé faz tudo o que Deus mandou. E no capítulo 7, agora entrando, tá tranquilo aí, galera? Ó, o Neto, acho que tem a medida aí, ó. Manda lá, Neto. Pastor, essa pergunta aí foi difícil, hein? Mas dei uma pesquisada aqui. Ainda bem, velho, porque eu não tenho envergadura para essa resposta, por isso que eu recorri a você. Talvez, como construtor, você possa me ajudar. Olha, eu não pegue a minha palavra aí, mas eu creio que é em torno ali de 10 mil, né? 327 metros quadrados, mais ou menos, né? Creio. Inclusive, aqui nos Estados Unidos tem, né, o tamanho dela real, né? Real. E aí você consegue visitar, é bem interessante.
está completa de todas as coisas. Tem no Kentucky, está completa de todas essas os, mostra os animais, todos os mantimentos, todas as coisas como foram feitas, exatamente na forma real. É bem Olha aí, interessante. que passeio legal para fazer, né? Que passeio legal. Obrigado, Maria, obrigado, Neto. Então, ó, no verso 2 e 3 do capítulo 7, você vai ver que Deus, ele separa. Ó, ele fala assim, ó, dos animais limpos, você vai levar 7 casais, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, você vai levar só 2, o macho e a sua fêmea. Também as aves dos céus, 7 casais, macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra, né? Uma vez, uma pessoa perguntou para mim assim, né, abrindo parênteses aqui, mas olha aí, ó, ele não pôs os bichos na arca? Pôs. E aí, ele, da arca, quando aterrissou lá no seco, ele não soltou os bichos? Soltou. Mas ele não matou sacrificando alguns? Matou. Aí falou assim, então, entrou em extinção? Não, porque os limpos, que é o que é de oferenda, era 7. Os imundos, só um par de cada, né? Por quê? Mas, olha aí, como que é isso? É mais ou menos assim, ó, vou dar um exemplo bem simples para você entender. Por exemplo, o elefante, quando a Eliá, né, chama Eliá, tá prenha, quantos elefantinhos nascem? 1. O boi, normalmente, 1. Aí você pega o porco, nasce quanto? O porco nasce um monte, né? Então, é exatamente por isso. Por quê? Porque os animais impuros se multiplicam com maior velocidade, né? Então, essa aí já é uma informação extra, porque às vezes as pessoas perguntam, mas não fez lá separou os bichos na arca, aí chega lá, ele sacrifica, então extinguiu. Não, foi isso aí que aconteceu, né? E o verso 4 fala que eles ficaram 40 dias e 40 noites que fez chover, né? E o verso 6, ele fala que Noé, nessa ocasião, tinha 600 anos. E aí você vai vendo o desenrolar dessa coisa e você vai tendo as possibilidades de comparação, né, do tempo, apesar que fala que choveu 40 dias e 40 noites. E aí tem um versículo aqui, ele fala que entrou de 2 em 2, aí no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias, eu estou no verso 11, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Agora sim, Cláudio, eu vou precisar que você coloque no Gênesis para mim de novo. Quando eu estou falando com vocês, é no Gênesis 1:7, é isso mesmo, 1:7. Gênesis 1:7. Lembra lá atrás, quando eu falei que Deus estava fazendo a separação das expansões? Olha lá. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Aí, olha lá o 8, ó. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e manhã, o segundo dia. Então, ó, lembra que ele faz a separação das expansões? Uma para baixo e uma para cima. Então, embaixo fica aqueles lençóis freáticos, né? Essas coisas todas. E em cima ficou a outra expansão. Por quê? Porque Deus vai fazer chover no dilúvio, porque até essa ocasião de Noé, a terra não tinha chuva. Nunca tinha chovido na terra, né? E aí, quando chove, chove de uma vez. Por quê? Porque a parte das fontes terrenas e lençóis freáticos e tudo libera água para cima. E, ao mesmo tempo, essa expansão que Deus separou em cima vai cair também, né? Ela vai cair também. E ela caindo, vai chover. E aí é onde a gente vai entrar no verso 17 já agora, ó, que é o dilúvio. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca. Agora, olha o verso 19, que legal, ó. O verso número 19 diz assim: e as águas prevaleceram excessivamente sobre toda a terra, e todos
os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. Então, ó, tem uma Bíblia que fala que foi 15 côvados acima, né? Ó, o verso 20 aí, ó, 15 côvados acima, tá vendo? Ó, prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Qual que é o maior monte da Terra? É o Monte Everest. Então, ó, passou 15 côvados, vai dar mais ou menos 7 metros acima. 7 metros acima do Everest. Ó que doideira. Será que choveu pouco? Meu pai do céu, hein? E aí, no verso 22, diz assim: e tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. E tudo que havia em terra seca morreu. E aí ele continua: e assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde que o homem até o animal e o réptil e as aves dos céus foram extintos da terra, ficando somente Noé e os que com ele estavam na arca. Eu vou fazer um comentário aqui, mas não vai dar para entrar nisso, tá bom? Ai, meu pai, uma hora dessa Deus vai dar graça para a gente falar. Quem que morreu? Todos os animais que estavam sobre a terra seca. Todos os animais que havia sobre a face da terra. Quais animais que não morreram? Alguém chuta? Ninguém chuta? Pastor, Oi. todos os peixes, os animais do mar que nadavam. Exatamente. Os peixes permaneceram, né? Por quê? Porque eles não estavam acima da terra. Aí, ó, tá vendo aí, Julião? Maravilha, muito bom, Maria. E aí nós vamos entrar no capítulo 8. Ó, hoje nós vamos conseguir acabar lindinho, hein? Ó, 8h39, coisa linda. Aí o capítulo 8 já começa com uma doideira, né? Porque, ó, e lembrou-se Deus de Noé. E lembrou-se Deus de Noé. Como se Deus esquecesse qualquer coisa, né? Aí eu fico olhando assim, e às vezes a gente escuta: poxa vida, Deus lembrou de Noé, ele estava ocupado, estava fazendo outra coisa, né? E aí é onde você vê, muitas vezes, né, as pessoas querendo pressionar você, você é novo na fé, né? Então a pessoa joga assim. Na verdade, Deus tinha protegido o Noé e a família dele, porque quem fechou a porta da arca foi Deus, não foi o Noé. Então ele estava tranquilo, ele estava seguro. E Deus, ele, quando fala, ele lembrou do Noé, é porque ele está trazendo para o Noé uma perspectiva do que aconteceu ali com a terra. Porque ele não tem tanta noção, ele sabe que ia ter um dilúvio, mas quem não sabe nem o que é chuva, como vai saber o que é um dilúvio? Né? Então, Deus ele começa a estabelecer, né, com o Noé. E aí é gostoso que você vai ver que no final ele acaba fazendo, né, o sacrifício e Deus aspira, né? E aí olha o que acontece. O versículo 1 ainda. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e do gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre toda a terra e aquietaram-se as águas. Então, você imagina aquela turbulência lá, e Deus fala assim: poxa vida, coitado do meu servo, eu vou acalmar. Lá na frente nós vamos ver essa mesma coisa, só que com o filho, né? Os homens lá desesperados no barco, e ele fala assim: aquieta-te. Então, Deus aqui já está dando um spoiler, né? Deus manda essas águas aqui se aquietar para que ele tenha tranquilidade. Cláudio, por favor, Isaías 40, 12. É muito legal isso. E, ó, aqui ele fala assim, enquanto o Cláudio acha, né? Verso 8, 1. Lembrou-se Deus de Noé, de todos os seres viventes e do gado que estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas, né?
E você vê que no 2 fala assim, cercaram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus e as chuvas do céu se deteve. Então, Deus faz cessar, né? Deus faz cessar. Achou lá? Olha ali, ó. Quem mediu na concha das suas mãos a água e tomou a medida dos céus nos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com o peso e outeiros em balança. Olha como esse Deus é poderoso. Com a mão, com o palmo, né? E também Apocalipse, capítulo 7, verso 1. Apocalipse, capítulo 7, verso 1. Que diz assim, ó. Capítulo 7, e o verso é o 1. Ok. Olha aí que bacana, ó. Diz assim, e depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem contra árvore alguma. Então, ó, você vê que Deus ele tem controle sobre essa rosa dos ventos. Tá vendo? Ó? É os 4 cantos. Deus controla a rosa dos ventos, o leste, o oeste, o norte e o sul, né? E aí diz assim, o 3, verso 3 do capítulo 8. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, ao fim do 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Cláudio, bem que você falou, né? Eu tinha a imagem. Eu vou pôr para a gravação e aí depois o pessoal vê. Encontraram a arca, né? Lá no Monte Ararat, como a Bíblia diz. Né? Como a Bíblia diz. Não tem certeza, né? Eles acham que acharam a arca. Mas eu acho assim que o mais importante é que eles acharam há 8 anos atrás, na escavação lá na Babilônia, onde é a antiga Babilônia, eles acharam um mapa. E esse é o único mapa mais antigo do mundo que eles acharam. Então, olha aí, esse mapa fala o seguinte: para você chegar em tal lugar, você tem que passar pela arca. Então, no mapa, eles endereçam o lugar onde está a arca. Ele tem uma seta indicando. É um mapa mesmo. Tem as cidades em volta e aí tem uma seta indicando. Para você chegar, por exemplo, para a China, que na realidade eles estavam indicando a parte lá da Ásia, você tinha que passar pela arca. E fala o local? E aí o caminho é lá no Ararat. Olha aí, ó, tá vendo? A direção é naquela direção do Ararat. Que maravilha, cara. Se você tiver alguma coisa disso, põe aí depois, quando a gente passar para eles o vídeo, fica legal de ter também, né? Então, assim, você vê o cuidado e o zelo de Deus, né? E aí entra o verso 7, né? Que é quando Noé solta um corvo e uma pomba. Olha o verso 7 lá do capítulo 8, ó. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram sobre a terra. Abre, por favor, aí Jó, capítulo 1, verso 6. Jó, capítulo 1, verso 6. Jó, capítulo 1, verso 6. Tá aí? Olha lá. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Agora o 7, o 8 e o 9. Olha lá. 7, 8 e 9. Olha lá. Olha lá. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Ele respondeu, venho de rodear a terra. Tá vendo? A terra é redonda, não é plana, tá vendo? Rodear a terra e passear por ela. 8. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E por fim o 9. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura teme Jó a Deus em vão? Né? E aí começa o desafio. Então,
Mas, Ale, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? A Bíblia, você vai perceber que sempre a Bíblia ela vai dando coordenadas para a gente, né? Por que primeiro solta um corvo? Pensa nessas coisas. E aí, olha o 8, ó. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. Olha o verso 9, ó. A pomba, porém, não achando repouso para a planta do seu pé, voltou para a arca, porque as águas estavam sobre a face da terra toda, e ele estendeu a sua mão e tomou-a, recolhendo-a consigo para a arca. Aqui você vê nitidamente que existem algumas coisas, do mesmo jeito que foi com o Jó, o texto que nós acabamos de ler, né? O corvo lá se apresentando para poder tentar destruir a vida do um, nós temos aqui, no caso, o pombo, que está fazendo, às vezes, como se fosse a do Espírito Santo, né? Você olha, você vê como se fosse uma visitação do Espírito Santo. Por quê? Ele vai e ele volta. Depois de Jesus, agora ele vem e permanece. Olha lá, ó, abre por gentileza João, Evangelho de João 15:1. Evangelho de João 15:1. Olha lá. Deixa ele colocar aí para a gente aí que você vai ver. Bacana o jeito que a Bíblia ela vai mostrar tudo, irmãos. É só você ter calma, você ir lendo. Evangelho de João, capítulo 15, o verso 1. É isso aí? Cadê? Evangelho de João, aí. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Evangelho de João, isso. Então, ó, você vai ver que Deus, o tempo inteiro, ele vai dando sinais. Isso, 15:1. Ó, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Você vai vendo os sinais. Olha o verso 10. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba. Ele não tornou a enviar o corvo, porque o corvo não tem a agregar. Você nem avisa que como ele voltou, se voltou, sabe? Se foi egoísta, voou e cansou, caiu na água, mas se afogou, entende? Ou se voltou e se embrenhou em algum canto da arca. Mas a pomba não. A pomba, ela volta, né? Ela volta. Agora, olha o verso 11, ó. E a pomba voltou para ele à tarde, e eis que arrancando a folha de uma oliveira no seu bico, assim entendeu Noé que as águas tinham minguado da terra. Tá vendo, ó? Por isso, ó, eu sou a videira. Ela trouxe uma folha de quê? Olha lá, uma folha de oliveira. Era como um anúncio, né? Do Cristo, né? Que é essa oliveira onde nós fomos enxertados, né? O Pai, ele planta essa oliveira dele e nós somos enxertados nessa oliveira. Olha como que é maravilhoso isso, gente. É maravilhoso demais para a gente. A pomba, ela está dando um sinal do próprio Filho de Deus. E essa pomba que está trazendo o Filho, na verdade, é o Espírito Santo, que está trazendo um sinal do Filho. Olha que gigantesco que é isso. Olha quanto simbolismo lindo. Abre aí, Cláudio, por favor, em Mateus 3,16. É muito legal isso, você vê o quanto que Deus, ele cuida, ele fala, ele informa. Mateus, capítulo 3, verso 16. É maravilhoso o jeito como que Deus cuida daqueles que são seus. Olha que lindo, ó. E sendo Jesus batizado, logo subiu da água, eis que lhe abriram os céus e o Espírito Santo descendo como pomba vindo sobre ele. Lá atrás na arca, a pomba traz a oliveira no bico, a folha de oliveira. Agora, o próprio Espírito Santo vem sobre a própria oliveira de Deus. Olha que lindo. Abre aí em João 1,32.
João 1,32. Olha que maravilha. Não, é 1 João. É João só. João 1,32. É maravilhoso o jeito como que Deus ele faz as coisas. 1,32. Olha que lindo. Você olha assim, você fala assim, meu Deus, está tudo aqui. Olha lá, ó. Diz assim, ó, 1,32. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Ó, eu queria grifar esse repousar. Por que o João... Isso, Cláudio, você é fera, cara. Por que o João colocou repousar? Porque se você for ver no Velho Testamento, Elias recebeu porção, Eliseu recebeu porção, Davi recebeu porção, um monte deles recebeu. Só que era assim, ó, recebia e ia embora. Então, Deus, para não deixar o João em dúvida, falou assim, ó, aquele em quem o Espírito Santo entrar e permanecer, esse é ele. Esse é ele. Por quê? Porque do mesmo jeito que está aqui na arca trazendo a folha de oliveira no seu bico, né? E ó, assim estendeu Noé a mão. Assim estendeu Noé a mão. Tá vendo? Ó? Do mesmo jeito que Deus estendeu a mão oferecendo o filho por causa de mim e de você. Olha lá, ó, se você puder abrir sua Bíblia em Gênesis 3:8, olha o que diz, ó. E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. Entre as árvores do jardim. E aí, eu quero viajar na maionese um pouco aqui, né? O microfone está desativado. Aí, Claudinho, verifique isso aí para mim, por favor. É o meu que tá. Ah, ok. Então, ó, veja, no Gênesis 3:8, eles foram se esconder aonde? Entre as árvores do jardim. Não está escrito, isso é uma opinião do Alê, tá? Eu estou conjecturando aqui. Mas veja, eu quase consigo ver eles se escondendo atrás de uma oliveira. Ai, é Deus tampando, os camaradas se escondendo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu libertador. E aí, no verso 11 ainda, ele estende a mão e entende que a água estava minguando. Abre para mim Lucas 23, verso 44. Lucas 23, verso 44. Olha o tempo já correndo contra nós, hein? Vamos lá que eu já quero esticar direto para a saída da arca. Lucas 23, 44. É muito legal, cara. Eu começo a ler a Bíblia, eu começo a viajar na maionese aqui, cara, que é muito legal. É muito lindo mesmo. 23, 44. Aí, ó, olha lá. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, e na hora nona escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu. Aqui vai estar tratando, né, vai estar tratando da morte do Cristo, né? E aí a gente pega e olha para essa cena do pombo, aí você fala assim, mas Alê, aonde que você está vendo tudo isso, cara? É só você pegar essas conexões. Você vai ver que essa pomba, ela tirou o ramo de lá. Ela tirou, né? E aí você começa a olhar, você fala assim, meu Deus do céu, que coisa. E você começa a ver as coisas, ela começa a desenrolar, né? Ela começa a desenrolar na sua frente. E, ó, por que eu estou falando isso? Porque Gênesis, capítulo 1, verso 2, diz assim, ó, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Então, ó, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, certo? Quem é o Espírito de Deus? O Espírito Santo. Está se movendo sobre o quê? Sobre as águas. Quem que é a água? Ah, papai. Jesus fala que ele é a água viva. Ele fala que ele é a água viva. Então, você começa a ver tudo acontecendo debaixo dos seus olhos, né? Mas vamos avançar por causa do tempo. Aí, ó, no verso 15, eles saem da arca, né? E é liberado todo o animal quando sai da arca, né? E no Gênesis capítulo 9, né? Os animais agora, eles têm medo do homem. Porque lá no Éden, lembra que os bichos vinham para receber o nome do Adão? Eles não tinham medo. Só que agora os animais têm medo. Gênesis capítulo 9, verso 2, né? Você vai começar a perceber que ele foge. Ele foge, ó. Ou no verso 2, ó. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes, até os peixes que não estavam envolvidos, agora olha eles aqui, ó, do mar, as vossas mãos são entregues, porque agora os animais sabem que o homem vai se alimentar dele, né? Queria só fazer um adendo no verso 21 do capítulo 8, né, que diz assim, ó, o 21, isso, do capítulo 8, diz assim, ó, e o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais ferir todo vivente como fiz, né? Você vai começar a perceber que agora é o homem que vai sacrificar, né? Para Deus, sim, mas é o homem que vai sacrificar, né? E o 9, o 3, o 9:3, você vai ver que agora tudo quanto se move será para o vosso mantimento. Se você lembrar lá atrás, o que era para o mantimento era o quê? As frutas, as sementes, todas as coisas. Só que agora os animais também serão para os mantimentos, né? O verso 5 diz assim, o verso 4 e 5, ó, 4 e 5 do capítulo 9. Oi? Do capítulo 9? Capítulo 9, o verso 4 e 5. Ó, observe. Ô, Cláudio, se alguém levantar a mão aí, me dá um toque, tá? Olha lá, ó. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal, o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Né? Eu estava lendo isso aqui, aí eu falei assim, caramba, meu, a carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não coma. Tem pessoas, eu não sei por aí onde vocês andam, mas no Brasil, no interior do Brasil, do Nordeste principalmente, eles comem aquela galinha cabidela, né? Que é feita no sangue, mas a Bíblia fala para você não comer, porque o sangue está na vida, né? Bom, cada um vai ter a sua opinião, né? E aí ele diz assim que vai requerer. E eu penso, né? Uma conjectura aqui, eu penso que isso aí é por causa do próprio Caim e do Abel, porque lembra que o sangue estava clamando lá e falou, o sangue do teu irmão clama, né? Então, você olha e você vê Deus requerendo, por isso ele fala para não ser mais assim, né? E aí eu já pulo direto para o verso 13, porque aí ele vai estar falando sobre multiplicar, sobre todas essas coisas, né? Os animais, as plantas, tudo de novo, né? Como se fosse um recomeço. Mas no verso 13 ele fala assim, ó, o meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Eu vou pedir depois, eu vou mandar para o Cláudio também. Muitas vezes a gente vê o arco-íris só aquele meio, né?
meio arco, e a gente pensa que é só assim. Eu vi uma cena outro dia que eu achei bacana, eu acho que eu mandei para o Neto, que é o cara vai saltar de paraquedas e ele vê o arco-íris, cara. É muito legal, é um anel mesmo, é uma aliança, literalmente uma aliança, né? E aí nós vamos direto para o verso 18, que fala assim: os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé, né? Pai de Canaã. Você percebe que no verso 18 já tem uma referência? Olha lá. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. Já citou os 3 filhos, mas olha que tem uma observação. Cão ou Cã é o pai de Canaã. Eu achei estranho, né? E aí você começa a perceber que essa é uma das citações. Aí depois, no 22, vem a segunda citação, que diz assim, ó: e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, o Noé, e contou para ambos os seus irmãos do lado de fora, né? Ele com a zombaria. Por quê? Porque o Noé foi lá, plantou uns pés de uva bem bonito e gostoso, acabou fazendo um vinho, deixou fermentar, foi lá e ficou bebão, né? Ficou todo borracho. No verso 21 fala, ó, e bebeu do vinho e embriagou-se, ficou nu no meio da sua tenda, né? E aí você vai ver que vai citando, ó, olha a terceira citação, 24. E despertou Noé da sua embriaguez e soube que o seu filho mais novo, quem é o filho mais novo? Cã. Aí, ó, outra observação, ele vai e diz, o 25, ó, ele lança uma maldição, cara. Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja seus irmãos. Então, se você for ver, abre Provérbios, por favor, 26, 2, Cláudio. Provérbios 26, 2. Você vai ver que, às vezes, a gente procura confusão, né? Esse camarada, ele estava tudo tranquilo, mas aí ele foi querer arrumar confusão. Por quê? Porque ele tinha que ter coberto o pai dele e não feito ter feito todo esse escarcéu, todo esse estrago, né? Então, esse próprio camarada, ele arruma confusão para ele mesmo. Ele arruma a própria confusão. Olha lá, Provérbios 26, 2. Olha lá, ó. 26, 2. Aí, ó, um pouquinho só. Mais uma beirinha. Provérbios 26, 26. 26, 2. Aí. Ok. Provérbios 26, 2. Aí, ó. Olha aí, ó. Como ao pássaro vaguear, como andorinho voar, assim a maldição sem causa não virá. Esse camarada, ele arrumou para ele mesmo confusão. E olha aqui, ó, em Naum 1:3, diz bem assim, ó: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, você vê que esse camarada, ó, ele vai sendo citado. E olha ele no 26, ó: disse, bendito seja o Senhor Deus, de Sem, e seja Canaã seu servo. Ó, quarta citação. Olha lá o 27, ó. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã seu servo. 5 citações desses camaradas, ó. Tá vendo, ó? Por quê? Irmãos, tem coisas que a gente acaba ouvindo, né? E é um pouco complexo, né? Até de falar, mas parece que não foi só ver a nudez, parece que esse Cã, pelo que a gente escuta falar, ele foi além, né? Ele foi além, né? Gerando aí danos ao seu pai. Então, é por isso que ele recebeu uma maldição tão grande, né? E eu queria registrar no verso 5 do capítulo 10 agora. Capítulo 10, verso 5. Entre esses foram repartidos em ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua e cada família entre as suas nações.
Esse aqui, vocês vão ver que são as descendências, né? Então, ó, o verso 10, ele vai falar das descendências, ó, de Noé, Sem, Cã e Jafé. Então, ele vai falar que nasceram esses filhos depois do dilúvio. Aí ele fala dos filhos de Jafé, tá vendo? O verso 2, ele fala quem são esses filhos, né? E os filhos desses filhos. E aí depois ele explica que esses filhos foram divididos em ilhas, cada um pelas suas famílias e nações. Esses aí são os povos bárbaros. Tá vendo? Então, essa galera do Jafé aí são os povos bárbaros. Aí, ó, o 6 vai falar do Cã. E eu queria que, se você está com a sua Bíblia aí, você colocasse um traço embaixo desse nome Cuxi. Tá vendo? E os filhos de Cã são Cuxi. Um traçozinho aí na sua Bíblia, embaixo desse nome. Que vocês vão ver que vai ter um monte de BO envolvendo esse cara. Tá vendo? E aí ele vai falar que depois teve um chamado Misraim, Put e Canaã. Tá vendo? Esse Canaã é o que vai receber todos os BO por caso lá de desobediência. E esse cara aqui, em vez de continuar a vida dele, ele arruma mais confusão ainda. E aí ele vai falar dos filhos de Cuxi, tá vendo? E dos filhos desse Cuxi, que é da geração de Canaã, olha o verso 8. E Cuxi gerou a Nimrod. Aí você vai ver que está escrito assim, e este começou a ser poderoso na terra. Este começou a ser poderoso na terra. E é aqui que vai começar a questão da idolatria, desse cara aí, ó, Nimrod. Olha o 9. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador, diante do Senhor. A primeira vez que eu vi, não soou bem para mim isso, sabe? Eu falei, diante da face do Senhor. Por quê? Porque quando eu li Jó, e Deus estava falando do Jó, você lembra como que o Satanás falou para Deus? Toca no dinheiro dele que você vai ver se ele não zomba na tua face. Aí eu comecei a conectar. E aí você vai ver que esse cara aqui, olha o que ele já apronta logo de cara, ó. Verso 10. E o princípio do seu reino foi Babel. Olha aí, ó. O cara abre um reino em Babel, ó. E aí, ó, ele diz assim, ó. Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Agora olha embaixo, ó. Desta mesma terra saiu a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. Então, quando você vai ver no verso 10, você vai ver que esse reino dele depois se chama Babilônia. Olha aí, ó, tá vendo? E por que se chama Babilônia? Porque ele constrói uma torre. A torre de Babel, onde Deus é obrigado lá a descer e separar as línguas. Miqueias, capítulo 5, verso 6. Consegue aí, Cláudio? Miqueias, capítulo 5, verso 6. Eu estava relendo hoje, enquanto o Cláudio acha aí, o verso 12, já está na tela aí, só para vocês acompanharem enquanto o Cláudio acha Miqueias 5, 6. Eu achei estranho quando eu vi esse verso 12 escrito assim, recém entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Aí eu falei, caramba, esta é a grande cidade? Aí eu fui ver, né? É uma cidade lá no meio do mar Egeu. Aí você pega e começa a entender, porque daí saiu quem? Os filisteus, os geradores de BO para o povo de Israel. Olha lá, Miqueias 5, 6. Esses consumirão a terra da Assíria a espada. Olha aí, ó. E a terra de Nimrod, nas suas entradas. Assim nos livrará da Assíria quando vier à nossa terra e quando calcar os nossos termos. Então, ó, o cara começa a ganhar moral, e aí o que ele faz? Ele quer afrontar Deus como o inimigo afrontou do lado de lá. Indo para o final, oh, Deus bom, ó, tá vendo? Ó, vamos acabar dentro do prazo. Glória a Jesus. Aí nós vamos ver que vai estar falando, né,
dessa parte das pessoas que vão gerar os conflitos. Aí tem uma geração que ele vai citando as gerações, né? E aí ele vai falar dos limites dos cananeus, verso 19, né? De Sidom indo para Gerar até Gaza. Ó, a faixa de Gaza já existia, gente, ó. Indo para Sodoma e Gomorra e Admá e Zebuim até Laza. Aí, olha aqui, ó, o verso 25. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg. O nome de um foi Peleg. Eu fui ver o nome desse camarada, o nome dele significa separação, divisão. Pensa um cara com um nome desse já. E adivinha de quem ele é parceiro? Nimrod. Só gente boa, né? Aí ele diz assim, ó, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Então, aqui, ó, eles mesmos já vão ser problema para o povo de Deus, e também vai entrar lá na frente a questão da torre. E aí depois vem falando aqui, né, sobre uma genealogia, no 26 em diante, né? E no 30 ele fala assim, foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Esses são os filhos de Sem, segundo as suas famílias e segundo as suas línguas nas suas terras, segundo as suas nações, né? E aqui a gente encerra esse capítulo 10. Então, ó, eu queria que você guardasse esse nome, Peleg, Nimrod, ok? Peleg, Nimrod e este Babel, é o capítulo 10, verso 10. Capítulo 10, verso 10. E o princípio do seu reino foi Babel, ok? Lembra desses nomes aí, Nimrod, Peleg e Babel. E assim a gente encerra essa parte, para que na próxima terça-feira a gente vá do capítulo 11 até o capítulo 15, ok? Divida a leitura para ficar bem gostoso, divida a sua leitura para que você consiga ler com calma, se você puder anotar suas perguntas, porque aí no dia como hoje, você pode lançar suas perguntas e a gente vai tentar ajudar vocês, tá bom? O que eu não souber, eu vou atrás, mas vocês não ficarão aí sem respostas, tá certo? A não ser que não tenha mesmo, aí eu vou ser obrigado a virar para você e falar assim, olha, irmão, infelizmente, eu não achei nada sobre isso, porque tem coisas que Deus colocou na gaveta, trancou e pôs a chave no pescoço, ok? Tem coisas que Deus guardou só para Ele. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui até agora. Conseguimos aí fazer a coisa direitinho. Eu falei que iria até 9h15 no máximo, né? Eu vou tentar fazer isso ficar de 1 hora no máximo, né? Mas a gente está se adequando, eu estou aprendendo, o Cláudio está me ajudando, alguns de vocês têm me dado suporte aí também. Que Deus abençoe você grandemente. Encontro você na terça que vem, capítulo 11 até o capítulo 15. Vocês vão perceber que tem uns que a gente tem mais coisas para falar, outros um pouco menos, mas assim, leia. Nosso objetivo aqui é um só, ler a Bíblia de capa a capa, tá bom? Obrigado, Cláudio, obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente, que Deus te abençoe grandemente, e se você tiver alguma pergunta aí, depois quiser colocar ou lançar no próximo encontro, nós estamos à sua disposição. Em breve o Cláudio vai estar subindo aí também os vídeos, tá bom? Um beijo, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz, Deus abençoe.